Muito bem, hoje no quadro Falando Francamente, a nossa sala de entrevistas aqui do Alerta São Luís, eu estou tendo a satisfação de receber a doutora Acácia Jordão, oftalmologista e presidente do CONBRAIN, Congresso Brasileiro Internacional Multidisciplinar. Acertei, doutora? Exatamente. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada. Tudo bem? Tudo bom. O que será esse congresso que a gente, conversando aqui nos bastidores, vai dar o que falar, né? Exatamente. É a realização de um sonho de uma médica que já está há 40 anos na profissão. Só 40 anos? Só 40 anos. Com 34 de Caramba. Formação, né, de Bacana. formatura. E aí o que é que acontece? Como eu considero que a saúde deva ser abordada de maneira multidisciplinar, então o Congresso tem essa proposta de que todos aumentem seu conhecimento para que a gente tenha uma abordagem para o paciente do conhecimento mais multidisciplinar, assim, com a multidisciplinaridade atuando. Então a gente vai ter 57 médicos, nós vamos ter 4 farmacêuticos bioquímicos, nós vamos ter 3 nutricionistas, nós vamos ter advogados, 2 advogados, nós vamos ter educador físico, biomédico, psicólogo, enfermeiro, ou seja, a gente vai abordar tudo que implica em promover saúde para uma pessoa. Porque a saúde implica em dormir bem, comer bem, ter boas relações. Tanto que a gente vai ter palestra de neurociência, né, com grandes nomes do Brasil que aborda esse tema. Então, é dormir bem, comer bem, ter relações saudáveis, né, gostar do que faz, de trabalhar. Então, tudo isso, quando junta, aí você pode dizer, essa pessoa é saudável. Não é uma questão só de prescrever medicamentos, que muitas vezes fica assim, não, eu vou ter saúde porque eu estou tomando um remédio. Não, eu vou ter saúde porque eu durmo bem, porque eu tenho atividade física regular, porque eu tenho boas relações, porque eu me amo, porque eu me cuido. Isso é saúde. Ou seja, se tiver uma qualidade de vida muito boa, não vai precisar tomar remédio? Exatamente, exatamente. Eu acho que a alopatia é o último recurso. É depois que você abordou todas essas coisas assim que eu falei, depois que você modulou o seu sono, depois que você implementou na sua rotina uma atividade física regular, depois que você resolveu as questões emocionais, né, de tratar suas relações, de ter boas relações, de não ter toxicidade, aí lá no final, aí talvez você precise de algum medicamento. Entendi. Porque hoje a gente sabe que a genética, ela tem responsabilidade de no máximo 8% de causa de doenças. Olha só. O restante, em torno de 92%, é o que a gente chama de epigenética. São as suas escolhas na vida, né? Então, assim, às vezes diz, meu pai morreu do coração. Aí tem gente que, assim, tem a mente de dizer, então, meu destino vai ser morrer do coração. Não necessariamente. É como se fosse hereditário, e não é isso. Não é isso. Não, você tem a hereditariedade, mas com a epigenética, você pode silenciar aquele gene que pode lhe levar para aquela doença. Então, dependendo do seu estilo de vida, você alerta um gene ou desperta ele, assim como você pode silenciá-lo, que é o que a medicina integrativa busca. Trabalhar mais com a epigenética. A gente sabe que algumas condutas, ontem eu estava numa TV falando do estresse crônico. É o grande adoecedor do momento, né? Porque a partir do estresse crônico você tem ansiedade, você tem depressão, você tem uma baixa na imunidade. Então você fica muito mais propenso a infecções, né? Olha só. E tudo isso são escolhas. Como você vive a vida
É uma escolha. Eu posso escolher não me estressar? Pode, com certeza, pode, porque a gente, isso é bíblico, inclusive, né? É muito mais fácil dominar uma cidade que a si mesmo. Isso é verdade. É um provérbio, né? É um provérbio. Então, assim, a partir do momento que você descobre o caminho do autodomínio, ali você já está gerenciando seu estresse. Então, assim, o problema existe para todo mundo, né? Não tem quem não tenha problemas. A questão é como você lida com aquele problema. Isso é forte. E a mansidão e o domínio próprio também é bíblico, né? Exatamente. Interessante. Exato, muito interessante. Doutora, esse congresso é a 6ª edição, será realizado em agosto, a partir do dia 14, é isso? 14, 15 e 16 de agosto, no Multicenter Negócios e Eventos. Realmente é o 6º, porque nós já fizemos ele em Santa Catarina e depois em São Paulo. O último foi em São Paulo, no Mercury. Caramba. Foi muito bacana, muito bacana. Quem são os principais convidados desse congresso aí? Veja só. Tem uns nomes fortes aí, né? Eu fico pensando assim, quem é o principal? Não tem um principal porque tem vários principais. Acredito. Os convidados, basicamente, são referências em suas áreas de atuação. Então, por exemplo, eu vou ter um médico, eu vou ter 2 médicos, 3 oncologistas, né? Que é a especialidade que trabalha com câncer. Vou ter 3. Um vai falar sobre energia escalar de Tesla aplicada à medicina. Então, ele vai trabalhar com Bidort, com radiestesia. Poucos médicos têm conhecimento nessa área. E ele, o doutor Nelson Modesto, ele tem 85 anos. Você dá para ele assim uns 70, 72 anos. Tem que conversar com ele, hein? E ele é detentor de 8 patentes. Caramba! Ou seja, ele trabalha com o que ele produz, com o que ele cria. Então, a relação médico-paciente dele é muito mais densa, é muito mais profunda, porque ele não tem intermediários na relação dele com o paciente. Caramba. Esse é um dos nossos palestrantes, Dr. Nelson Modesto, que é um fera ao nível de Brasil e ao nível internacional. O outro é Dr. José de Filipe. Dr. José de Filipe é um pioneiro no que a gente chama de biomolecular ou ortomolecular. Ele é um médico que ele me presenteou ano passado, eu como presidente do congresso anterior, 2 livros dessa grossura, que o livro foi primeiro editado nos Estados Unidos para depois ser editado aqui no Brasil. Nesse livro ele relata em torno de 840 casos de pacientes que foram curados de seus cânceres, sem alopatia, sem químio, sem radioterapia, só com o cuidado com a célula cancerígena. Porque ele fala que a célula cancerígena não deve ser eliminada. Como todo doente, ela deve ser cuidada. Então, ela é uma célula cuidada que você precisa, ela é uma célula doente que precisa ser cuidada. E ele tem esses relatos num livro. E o terceiro é Dr. André da Silva dos Santos, que ele trabalha com inteligência artificial. Então, a gente vai ter no congresso um oncologista falando de inteligência artificial, que, por sinal, é um tema que 2 colegas médicos vão falar. Para você ver a abrangência do congresso. Um congresso que vai ter médicos, oncologistas, falando do que a gente considera que é convencional, que é o tratamento da doença, assim como de algo que é muito recente ainda, que é a inteligência artificial. Doutora, teremos lá um especialista para falar sobre a Pfizer, sobre a vacina. A gente estava conversando nos bastidores, eu fiquei muito curioso sobre isso. Pois é, no sábado, dia 16, nós teremos um módulo só sobre vacinas. Esse módulo vai começar por volta de 8h30, com o Dr. Cícero Gale Coimbra,
Ele é a autoridade médica que mais conhecimento tem sobre vitamina D. Ele trabalha muito com doenças autoimunes. Ele é um médico que tem paciente do mundo todo, até de Israel, que é um país muito desenvolvido na medicina. Caramba. Então ele trabalha com ela, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, com todas as doenças autoimunes. Uhum. E o Dr. Cícero vai abrir o bloco de vacinas. Logo em seguida nós teremos a palestra da doutora Raíssa Soares. Inclusive ela foi cogitada em algum tempo para ser ministra da Saúde, né, durante o período de 2019, 2020, 2021, que passamos por aquela infecção, por aquele momento difícil. Uhum. Ela foi uma pessoa que trabalhou muito, salvou muitas vidas com os tratamentos dela, né? Ela vai ser a nossa segunda palestrante, porque ela vai falar sobre uma síndrome hoje que a gente está enfrentando no nosso exercício profissional, que é a síndrome pós-spike. Spike é uma proteína encontrada em vacinados. E que essas pessoas estão desenvolvendo determinadas doenças. Queda de cabelo, insônia, memória, desmemorização, muito cansaço. Então ela hoje é uma pessoa que está se especializando nessa síndrome. Uhum. A gente vai ter a segunda palestra. A terceira palestra vai ser do Dr. Chris Flowers, que é um médico do Reino Unido e que ele é um dos autores dos 34 capítulos que esse livro tem, que é Pfizer Papers. Ele escreveu 31 capítulos. E ali nesse livro você tem o desvendamento de todo o trabalho da Pfizer durante o experimento. Uhum. Porque você sabe que quando você vai produzir um remédio, uma vacina, passam por fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. E durante esse trabalho são voluntários. São colocados voluntários no trabalho. Sim. E aí você verifica essa medicação ou essa vacina, como é que ela reage numa grávida, como é que ela reage numa criança, como é que ela reage no idoso, como é que ela reage numa mulher, num homem, para no final do trabalho você ter a comprovação da segurança, da eficácia, dos efeitos colaterais. E o que aconteceu foi que a vacina da Pfizer exigiu dos governos que esse relatório deles ficasse em segredo por 75 anos. Caramba. Mas isso foi quebrado. Graças a Deus. Graças ao senador Bob Kennedy. Senador americano. Senador americano. E aí, com a quebra desse sigilo, alguns médicos se interessaram pela matéria, porque é uma matéria bastante importante, e escreveram esse livro. E um dos autores, inclusive o principal autor, que é o Dr. Chris Flowers, ele vai estar presente no nosso congresso para palestrar. A quarta palestrante é a doutora Tess Lowry, também do Reino Unido. Ela é uma PhD e ela é presidente de uma organização da saúde, que é o World Council for Health, que essa organização já está em 43 países, em 230 associações médicas. E ela, como presidente, vai estar também no nosso congresso, né, falando de todo esse tema que, na verdade, interessa a todos nós, ao nível mundial e brasileiro, Sim. da gente ter conhecimento a respeito desses experimentos, dessas vacinas, né? Aí teremos também nesse bloco, ele não vem presencial, pelo menos até agora, mas ele vai gravar um vídeo, que é o Dr. Peter A. Macaulay. Ele hoje é o cardiologista
mais conhecido, mais famoso e que mais conhecimento tem sobre o tema. Ele tem hoje 50 artigos publicados a respeito dos efeitos colaterais das vacinas, dos experimentos vacinais. Então, ele é um médico hoje que, se você for ver na mídia, o tempo todo ele está em audiência no Senado americano, mostrando esses resultados, esses efeitos, e ele vai gravar um vídeo específico para o nosso congresso. E assim que terminar a palestra dos médicos, nós teremos a mesa redonda desses médicos e de algumas autoridades públicas, de alguns deputados federais, mas todos médicos, porque a gente hoje tem alguns deputados federais que são médicos, e que esse tema é um tema importante, porque é um tema que interessa a toda a população, né? Doutora, com muita tristeza eu vou precisar concluir a nossa entrevista, porque, olha, você fica aqui, é um assunto assim, como é meu amigo? Embasbacado. Como... Ele conhece o dialeto maranhês, né? Mas, doutora, desejo sucesso nesse congresso, e o pouquinho que a senhora falou aqui já dá para ter uma ideia distante da dimensão do que será esse evento. Então, recapitulando, dia 14, 15, 16 de agosto, no Multicenter Negócios e Eventos. Então, nós temos, né, o site oficial do Congresso, que é Combraim Oficial, e o Instagram também, que inclusive eu peço que todos comecem a acompanhar. Legal. Que é o Combraim Oficial. Então, a gente está com uma inscrição muito acessível, porque o interesse nosso é que haja uma divulgação, um compartilhamento do conhecimento. Então, está bem acessível. E nós estamos fazendo parcerias com órgãos e com instituições maranhenses. Então, a Associação Comercial do Maranhão está conosco, então a gente já tem até um link de inscrição com 50% de desconto. Nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, também já está conosco, a FIEMA, o SESI. Então, assim, a gente está buscando com que toda a sociedade, todos os órgãos, todas as instituições sejam públicas, a UFMA está com a gente, seja pública ou privada, para que haja um envolvimento de toda a sociedade maranhense nesse congresso, porque ele tem um alcance local, um alcance nacional, que a gente tem palestrantes de todas as regiões do Brasil, a gente tem palestrantes de 6 países, então é um congresso com alcance local, nacional e internacional. Muito bem, eu quero agradecer a sua participação, as portas estarão sempre abertas, e parabéns pelo seu currículo, pelo seu conhecimento. Tá bom, muito obrigada. Agradeço muito a oportunidade, agradeço bastante esse momento de poder divulgar o que a gente acredita que é o melhor para todos. Com certeza. E assim a gente finaliza o Alerta São Luís, nessa entrevista muito bacana aqui no quadro Falando Francamente, com a doutora Acácia Jordão, oftalmologista e presidente do Combraim. Isso. Né? Obrigado pela audiência, nos encontramos na próxima edição do Alerta São Luís, e aqui você já sabe, escorregou na curva, o estrago é nervoso. Tchau. Alerta São Luís, oferecimento Linda Rasteirinha, Atacado e Varejo, João de Deus e São Bernardo. WhatsApp 98551-2614 e 99612-1599. Acesse o Instagram Linda Rasteirinha _SLZ.